E tu acredita, Rui, aproveitando que falasse do judiciário, que possa vir sanções ao Alexandre de Moraes, que eu chamo de inominável, da lei global Magnitsky, não? Eu acho que pode acontecer, sim. Acho que o Trump está estudando essa possibilidade. Seria... Eu acho que a indecisão do Trump é o seguinte, se ele vai conseguir alguma coisa ou não. Porque, veja bem, o Alexandre de Moraes, né, muita gente fala assim, o Alexandre de Moraes é um maluco que começa a fazer coisa da cabeça dele. Não é verdade. O STF é uma representação política. E como representação política, ela é representação política de um poderoso grupo econômico, que é o grande capital nacional e estrangeiro, que são aliados. Rede Globo, bancos, especuladores e por aí vai. Então, eu acho que o Trump está analisando aí as possibilidades. É possível que ele aplique sanções contra o Alexandre de Moraes. Para encerrar, uma última. O nosso Dempsey Magaldi é instrutor de tiro, tem as escolas mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. E vocês dois têm uma coisa em comum, que vocês são a favor de que a pessoa comum, o cidadão comum brasileiro, possa estar armado. Né? E a arma foi objeto de um referendo, né? Nos últimos anos no Brasil. Ela foi objeto de um referendo lá em 2005, né? Muito prazer, satisfação em conhecer aqui agora nesse contato que nós estamos vendo aí, né, televisivo. Rui, uma satisfação ouvir e te ouvir e ouvir vozes da esquerda com a tua coerência, com a tua lucidez e com a tua sensatez, né, nas colocações de questões muito delicadas e que afetam a vida de todos nós brasileiros. Né? E eu gostaria de te fazer uma colocação que é o que me preocupa bastante nesse cenário e que tu, de uma certa forma, deixaste bem externado na tua explanação inicial, já dizendo que uma das questões, né, do calcanhar de Aquiles que nós temos aqui dentro da nossa estrutura, dentro do nosso sistema, é justamente o STF, né, que governa, que tem vamos dizer assim, uma força muito grande dentro desse sistema que nós atuamos hoje. Né? Isso me preocupa muito. Por quê? E eu quero saber, assim, de ti, qual é a tua percepção que tu tem em termos de a gente ter perspectiva de mudar alguma coisa nisso, porque o que nós vemos hoje, por exemplo, na área do tiro, né, nós vimos o primeiro decreto do presidente, quando ele assumiu, né, junto com quando ele tomou posse na presidência da República, o primeiro decreto que ele assinou foi o decreto em relação a armas, né, de fogo do cidadão. Nós tivemos um referendo, né, em 2005, a população brasileira toda votou. Aqui no Rio Grande do Sul foram 89%, né, os resultados oficiais contra o desarmamento. No território nacional foi 63,7%, quase 64%, né, contra o desarmamento. E nós vemos hoje com preocupação o decreto fazendo o desarmamento. Ele não foi feito por lei, não foi aprovado, e nós vemos hoje os decretos e decisões e entendimentos do Supremo Tribunal Federal promovendo exatamente a questão do desarmamento, quando cria lá, olha, o cidadão agora para comprar uma arma, para ter a posse de uma arma, não é para ter o porte, ele precisa comprovar a efetiva necessidade, e essa comprovação de efetiva necessidade, na prática, ele está quase igual a um porte de arma, porque o sujeito precisa comprovar através de dados, documentos, ocorrências policiais, não só ocorrências ou narrativas, mas precisa ter uma consistência muito forte para obter a obtenção de um simples registro de arma. Como é que tu vê esta questão constitucional dos decretos, regulando e excluindo competência e legislação da própria lei federal do Congresso Nacional? Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho que o PCO foi provavelmente o único partido que teve uma posição oficial no plebiscito sobre o desarmamento contra o desarmamento, aqui em 2005. Vários setores de outros partidos se posicionaram, mas como partido acho que nós fomos o único.
Para nós é uma questão de princípio, né? O povo, o cidadão, tem direito não apenas de ter uma arma, como de portar essa arma. A tentativa de desarmar o povo mostra uma desconfiança extraordinária do povo, medo do povo. Porque um povo armado pode tomar decisões que vão contrariar os poderosos. Bom, eu sou atirador também, e eu tenho visto, né, o que os decretos do governo Lula têm feito. Praticamente os decretos querem extinguir os clubes de tiro, dificultar a vida das pessoas que praticam o tiro e tal, que é um direito da população, né? Hoje em dia, para você ir num clube de tiro, você tem que ter um registro, o que é absurdo, porque qualquer pessoa não poderia ir num clube de tiro e praticar dentro do clube, sendo associado. Porque o STF disse que isso é tiro recreativo, é proibido. Né? Então ninguém pode experimentar e não pode fazer esse processo natural. Exatamente. É uma política dura de desarmamento da população, né? Política de Uma coisa que é preciso dizer é o seguinte: qual foi o governo que sistematizou a política de desarmamento? Foi o governo da Alemanha nazista. Há livros sobre isso, que mostra a política de desarmamento do Hitler. Outros governos haviam tido iniciativas para desarmar o povo, mas quem fez isso daí de uma maneira sistemática e firme foi Hitler. Né? É uma política antidemocrática. Muita gente fala, você quer que o Brasil seja como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem uma tradição nesse sentido democrática. Os Estados Unidos têm muitas tradições democráticas. Eu não sou fã dos Estados Unidos, até pelas relações que os Estados Unidos têm com o Brasil, o imperialismo norte-americano. Mas os Estados Unidos têm tradições que o povo norte-americano conquistou, que são importantes. Uma delas é o problema das armas. É um direito democrático do povo. Né? O governo que não permite que o povo pratique com as armas, que tenha arma em casa, que possa portar arma, a não ser em situações excepcionais, que a pessoa não tem equilíbrio psicológico, etc., um criminoso violento, qualquer coisa assim mais excepcional, mas a média da população é uma ditadura. É uma ditadura. Bom, eu sou marxista. Lenin dizia, democracia é um fuzil no ombro do trabalhador. Eu acredito nisso também. Né? Eu acho que se você não tem condições de se opor ao poder material do Estado, você não é livre. Você não é um verdadeiro cidadão. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, a legislação norte-americana que defende o armamento, defende também o direito do cidadão de se insurgir contra os desmandos de um governo ditatorial, que procura usurpar a liberdade do cidadão. Eu acredito nisso. Eu acho que toda pessoa que se diz democrata deveria acreditar nisso, porque senão a democracia, o que seria? Um conjunto de instituições dominadas por uma oligarquia não vale nada para o povo.